Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Marco Leison. Esse mês a gente vai começar a fazer uma revisão sobre os assuntos que já foram estudados durante esse período de aulas remotas. Isso foi o que ficou estabelecido pela Secretaria de Educação, então a gente vai apenas fazer uma revisão sobre tudo aquilo que a gente já estudou durante esse período que a gente está um pouco mais distante. Espero que estejam tudo bem com vocês. E aí a gente, para começar a fazer essa nossa revisão dos conteúdos, a gente vai começar falando sobre a questão do período da pré-história. A gente estudou a respeito sobre essa questão da pré-história, primeiramente sobre o surgimento do ser humano. Aí tem a velha discussão sobre como o homem teria surgido. A gente estuda geralmente as duas teorias que falam sobre o criacionismo e o evolucionismo. A primeira das teorias que é o criacionismo, ela fala que o homem foi criado por Deus. É aquilo que geralmente a gente lê na Bíblia, são os ensinamentos baseados principalmente no que está escrito lá na Bíblia. Então Deus criou o homem como criou todas as coisas. E a segunda teoria, que é conhecida como evolucionismo, ela diz que o homem, assim como todos os seres vivos, elas são resultado de um longo processo de evolução, que eles evoluíram de seres inferiores. Então a gente está passando por esse processo evolutivo ao longo de milhares, milhões de anos. Na história, a gente estuda principalmente essa questão da teoria evolucionista. Os ensinamentos históricos eles são baseados mais nessa vertente do evolucionismo. Então a gente tem aqui, para começar, uma tabelinha que mostra essa questão da evolução das fases pela qual a nossa espécie passou ao longo dos milhões de anos. A gente vai ver outra aqui mais à frente para entender um pouquinho melhor. Então a gente tem aqui a evolução humana a partir do crânio, as principais fases. Australopithecus, que teria sido a primeira fase, quando a gente começou, os nossos ancestrais desceram das árvores, começaram a se deslocar. Homo habilis, era um homem mais habilidoso, tinha uma habilidade com as mãos. Homo erectus passou a ter a habilidade de caminhar sobre as duas pernas, sem utilizar as mãos. Homem de Neandertal, ele era um homem mais forte, mas um pouco menos inteligente, podemos dizer assim, do que a nossa espécie atual, que é o Homo sapiens sapiens. Aqui ele mostra um pouco da evolução do crânio, como foi se desenvolvendo, aumentando o tamanho do nosso crânio, nosso cérebro, para a gente chegar ao que a gente é hoje, que é um homem inteligente. E aqui uma chavezinha que mostra a nossa evolução e para o que a gente está passando. Evoluiu e a gente está se tornando um homem sedentário e está caminhando para essa fase aqui. Aí a gente vai estudar a respeito da pré-história. A pré-história, gente, ele é o período que dentro da história, pré seria antes da história. Ele é um período que gera muita discussão, porque pré-história seria um termo preconceituoso que diz que o homem, antes da escrita, antes de saber escrever, ele seria um pouco deixado de lado, ele não teria história. Mas a história é uma ciência que estuda o homem. Então não é o fato dele saber escrever ou não, deixaria de lado dessa ciência de estudar o homem. Então é um termo mais preconceituoso. Esse período da pré-história, ele vai ser dividido em 3 fases, que é o paleolítico, neolítico e idade dos metais, que é o que a gente vai estudar. Aí a gente tem aqui um pouco também da evolução, lá desde o surgimento do Australopithecus, 5 milhões de anos, até o surgimento da escrita, que foi aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, cerca de 6.000 anos atrás. Então a gente vai estudar essas fases. O primeiro dos períodos é o período conhecido como Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Nesse período, no começo da trajetória humana, os homens eles utilizavam principalmente como instrumentos a pedra e os ossos dos animais. A pedra, no caso aqui, o homem ele passou a utilizar pedras que foram quebradas, lascadas ao impacto uma da outra. Essas pedras, ao baterem uma na outra, elas quebravam e um lado às vezes ficava um pouco mais, vamos dizer que afiado, mais amolado. Eram pontas mais afiadas como essas e ajudava eles a cortar e fazer instrumentos. Dessa fase da história do homem, o homem no Paleolítico, ele era um homem basicamente que vivia da coleta de frutos, de raízes e de frutos, e da caça e da pesca, sendo por isso chamado de caçadores e coletores.
Organizavam-se em bandos e habitavam cavernas ou cabanas feitas de galhos e folhas de árvores, formando acampamentos. A total dependência do meio natural obrigava as comunidades a um deslocamento constante em busca de alimentos ou para fugir de algum perigo que os ameaçava, as inundações, o excesso de frio, calor e etc. Então, o homem do Paleolítico ele era um homem caçador e coletor. Ele vivia daquilo que a natureza oferecia para ele, as frutas. Quando a fruta acabava naquela região, ele ia para outra atrás dessa comida. Caçava. Quando a caça diminuía, estava faltando comida, ele ia para outra região. Esse deslocamento caracteriza ele como homens nômades, homens que não tinham uma casa fixa, eles não tinham um local fixo que moravam, então eles viviam de uma região para outra, atrás daquilo que a natureza poderia oferecer para eles. Isso ajudou também a espalhar a espécie humana ao longo do tempo. Esse deslocamento fez com que os nossos ancestrais se espalhassem pelos continentes. Além de procurar os abrigos nas cavernas, eles também começaram a fazer suas pequenas casas, utilizando as peles dos animais ou mesmo galhos de árvores para conseguir se abrigar. Mas era muito comum, principalmente, eles aproveitarem a questão do que a natureza oferecia. Então, as cavernas, as encostas dos paredões de pedra, eram os locais, principalmente, onde eles viviam e onde eles deixaram mais suas marcas. Eles caçavam grandes animais. É um período em que a gente encontrava ainda no nosso planeta animais que hoje em dia a gente não tem mais, que foram extintos. Eles caçavam animais grandes, como os mamutes, que não existe mais, era uma espécie, vamos dizer, de parente elefante bem maior. Eles conseguiam caçar. Canguru gigante, preguiça gigante, tigre dente de sabre. Eram animais tatu gigante, animais que existiam antigamente, que hoje em dia não existe mais. Que eram bem grandes, mas que eles conseguiam caçar, apesar da pouca quantidade de armamento, feito apenas de pedra. A gente vai ter também, durante a questão do Paleolítico, um pouco da divisão do trabalho. Nesse período, o homem ele era responsável por caçar, pescar, e as mulheres eram responsáveis por preparar os alimentos e cuidar das crianças. Esse tipo de divisão de trabalho ele ainda é bem semelhante a alguns grupos indígenas que a gente encontra hoje em dia. O homem da pré-história também, o homem do Paleolítico, ele também ficou conhecido por fazer as chamadas pinturas rupestres, deixar suas marcas nas paredes. Eles pintavam coisas do cotidiano, caças, danças, rituais que eles faziam. Eles registravam, na verdade, tudo que eles faziam era registrado nessas paredes. Desde cena de namoro, eram encontradas cenas de parto, feito parto de criança, tudo eles registravam. Eles registravam e essas pinturas rupestres, elas são encontradas até os dias atuais. Muitas delas ainda estão preservadas. Inclusive aqui no Piauí a gente tem grande quantidade. Uma outra grande conquista desse período que o homem do Paleolítico conseguiu foi o domínio do fogo. A conquista do fogo ela representou um momento muito importante. Aconteceu cerca de 500 mil anos atrás. Acredita-se que o homem do Paleolítico ele conseguiu dominar o fogo, principalmente a partir dos raios que caíam, pegava fogo em algumas árvores, alguns galhos, e esse homem passou a ter a habilidade de pegar e ter contato com esse fogo. Com o passar do tempo, ele aprendeu a também produzir, batendo uma pedra na outra, provavelmente, saía faísca, e eles conseguiram fazer esse fogo. O fogo foi muito importante, porque ele ajudava a aquecer em momentos de frio, ele ajudava a iluminar, e ele ajudava a defender dos animais grandes e também a cozinhar. Então o homem passou a comer mais carne, ajudou no desenvolvimento do cérebro, ficou mais inteligente. Foi muito importante. A segunda fase é o período neolítico, ou idade da pedra polida. O homem passou, além de quebrar a pedra, ele passou a trabalhar ela. Então ele passou a espécie de amolar essa pedra. Então ela ficou mais afiada, ficou melhor de ser trabalhada, cortava mais. Durante essa fase, a principal conquista que a gente vai ter é a chamada Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola. O homem, ele passou e ele descobriu a agricultura. Ele aprendeu a plantar para produzir seus alimentos e ele passou a criar os animais.
ele não mais apenas pegava o que a natureza oferecia. Provavelmente, a partir da observação da natureza, observaram que os pássaros assaltavam a semente, ali nascia alguma árvore nova. E eles aprenderam a fazer isso, passaram a plantar, e isso foi fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Não precisava mais ir de uma região para outra, tinha mais comida, e isso modificou muito a forma de viver. Principalmente porque o homem agora não precisava mais sair de uma região para outra, ele passou a ser sedentário. Ele morava em apenas um local porque ali ele tinha toda a comida que ele necessitava. Aqui tem algumas imagens desse instrumento pedra polida. A melhoria da alimentação, com a alimentação sobrando, propiciou, por exemplo, o aumento da população. Mais comida gerou maior quantidade de pessoas. Tinha mais comida, sobrava mais, então as pessoas conseguiam se desenvolver. Quando eles viviam de uma região para outra, os filhos não eram tanta prioridade, porque muitas vezes morriam nesse deslocamento. As pessoas passaram a viver mais. Então, teve um grande aumento da população. A prática da agricultura também propiciou o desenvolvimento de outras práticas, como, por exemplo, a cerâmica. Produzir vasos para guardar a comida. E isso foi um destaque dessa época também. A outra fase é a Idade dos Metais, quando o homem passou a produzir metal, principalmente na utilização das armas. Então, no final do período neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais. A fundição que o homem, com a técnica de fundição que o homem foi desenvolvendo. Então, o homem passou a utilizar o metal, primeiro o cobre, depois o estanho, juntou os dois e fez o bronze. Essas armas, ela melhorou muito a qualidade dessas armas feitas de metal, eram mais resistentes, poderiam ser moldadas, fazer do jeito que queria. É diferente da pedra, que você batia, era mais difícil que você fazia. O metal você conseguiria fazer no formato que você quisesse, além de ser mais resistente. No final do período da Idade dos Metais, a gente vai ter um grande acontecimento, que é o aparecimento da escrita. A escrita, ela marca o final da chamada pré-história. Os comerciantes, principalmente, passaram a registrar para evitar as perdas. Então, eles passaram a criar sinais e símbolos. Provavelmente a escrita, o primeiro sistema de escrita que foi criado pelos sumérios. E aí, esse aparecimento da escrita marca um processo conhecido como pré-história. Aí a gente vai ter uma série de registros antigos que eram feitos, sistemas de escritas antigos. Aqui a gente tem algum deles que podem ser mostrados. Aqui é a cuneiforme lá dos sumérios, essa aqui que eu estou marcando com um símbolozinho, provavelmente foi a primeira. A gente tem os egípcios aqui desse outro lado. Então eram formas que foram criadas que ajudou muito, principalmente para o registro. Aí depois dessa questão da pré-história, a gente tem sobre a chegada do homem ao nosso continente. O homem, ele provavelmente surgiu na África. Todos os entendimentos dos historiadores dizem que o homem surgiu na África. E de lá ele se espalhou. O homem pré-histórico começou um deslocamento e veio se espalhando. Por que acredita-se que foi na África que o homem surgiu? É o único continente onde a gente encontra os registros dos fósseis de todas as fases que se conhece sobre o homem. O mais antigo que foi encontrado, um dos mais importantes na verdade, ele foi encontrado lá na Etiópia em 1974, não é o mais antigo, mas é um dos mais importantes. Tem cerca de 3,2 milhões de anos. Ele é um fóssil do sexo feminino, foi encontrado por americanos, e ele foi batizado de Lucy, que é esse esqueletinho que a gente tem aqui, e como ele deveria ser mais ou menos. Lucy foi uma homenagem a uma música de uns Beatles que eles utilizaram para comemorar essa descoberta durante a noite. Aí aqui a gente tem o deslocamento. O homem surgiu na África e de lá ele se espalhou para os outros continentes, chegando à nossa região da América. Para ele chegar à América, tem duas teorias que falam como ele chegou. A primeira delas diz que o homem veio caminhando pelo Estreito de Bering, que é essa parte aqui de cima, ó. Ele teria vindo caminhando, aproveitando o momento que as águas do mar tinham congelado, pelo período de glaciação. Para quem já assistiu o filme da Era do Gelo, no primeiro filme mostra que a Terra estava congelando. Então, essa região congelou, as águas do mar congelaram,
e o homem teria conseguido atravessar de uma região para outra, chegando à América. Isso há cerca de 12, 15 mil anos atrás. Essa é a teoria mais aceita. A segunda teoria diz que o homem veio da Ásia e da Oceania de barco para a América, pequenas embarcações navegando de ilha em ilha até chegar ao nosso continente. Essa é uma teoria já um pouco mais difícil da gente compreender como é que esses homens há 10, 12 mil anos, 15, 20 mil anos atrás conseguiram fazer barcos para chegar até nossa região. Mas é a segunda teoria. E aí a gente fala aqui um pouco sobre a pré-história brasileira. No Brasil, os registros mais antigos que se tem de comprovação, eles foram encontrados principalmente em Minas Gerais. Lá foi encontrado o fóssil mais antigo da América, que foi um fóssil encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Foi batizado de Luzia, que é esse crâniozinho que a gente tem aqui, e aqui é a feição de como ele deveria ser. Esse fóssil estava guardado no Museu Nacional, que pegou fogo no ano passado. Parte dele acabou sendo destruída. Esse é o fóssil, o resto humano mais antigo que a gente tem. Aqui no Piauí, na região da Serra da Capivara, existem estudos que dizem que o homem já vivia na América há mais de 35 mil anos. Esses estudos eles são liderados principalmente por uma arqueóloga chamada Niede Guidon. Existe uma série de discussões sobre a comprovação ou não, se são verídicos ou não esses achados. Parte da comunidade científica acredita e parte ainda discorda. Mas aqui no Piauí a gente tem uma grande quantidade de pesquisas pré-históricas, principalmente lá na Serra da Capivara. Ele é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Tem a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. Então tem vários registros. Então, gente, essa aula foi uma revisão sobre um assunto que vocês já tinham estudado durante esse período de aula remota. Espero que tenham ajudado de alguma forma, tirado as dúvidas que por acaso tenham ficado das outras aulas que a gente já tinha feito anteriormente, os vídeos que vocês já tinham assistido. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição de vocês, podem entrar em contato. E por hoje era só isso mesmo. Espero que vocês estejam se cuidando nesse momento de dificuldade, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau para vocês.